Vamos trazer o nosso tema aqui de hoje, porque nas últimas décadas houve uma revolução silenciosa em várias áreas do pensamento. Da ciência à política, da economia à medicina, tudo se tornou tão complexo que não há mais ideias prontas. Ou seja, para compreender o novo mundo, é fundamental ter a capacidade de refletir. Depois de escrever o best-seller A Arte de Pensar Claramente, o autor suíço Rolf Dobelli volta ao tema em como pensar e viver melhor. No livro, que acaba de ser lançado no Brasil, ele traz 52 ferramentas mentais de pensar de maneira estruturada e solucionar desafios da vida moderna. E formado em ciências empresariais, o Rolf se baseia em pesquisas científicas e na doutrina de grandes pensadores para nortear aí os leitores a tomar decisões melhores, seja na vida, seja no trabalho. De fato, há 2.500 anos, filósofos, teólogos, médicos, sociólogos, economistas, psicólogos, neurologistas e publicitários tentam descobrir o que torna o ser humano feliz. Agora, as ferramentas mentais são mais importantes do que o dinheiro, relacionamentos e inteligência também. O que você acha disso e dessa matéria, Edson? Eu acho a matéria interessante, porém ela só tem um viés voltado aí para o progresso material, né? Até onde a gente está acompanhando aí, pelo que você leu, né? A grande questão, Vanessa, e ouvintes, né? É que a gente... não percebe, mas nós vivemos baseados em padrões mentais que são criados, né? Então, ao longo do tempo, vão se criando esses padrões e você, sem perceber, emerge neles e você vive de acordo com eles. Sim. E todo mundo que pensa de forma diferente acaba sendo alguém tratado, né, como um alienígena, como alguém que... Né, a ovelha negra, ou seja, aquelas pessoas que sai fora desses padrões, é o que eu estou querendo dizer, né? Você sai fora do padrão de pensamento, da grande maioria, da grande massa, você se torna alguém diferente do rebanho, diferente da forma como as pessoas tratam as coisas, e você é olhado até, às vezes, com um viés, eu diria até com um viés preconceituoso, né? Então, hoje em dia, graças a essas ferramentas, né, a esses livros, esses novos pensadores que estão aí, está mudando esses padrões. Pessoas que conseguem enxergar isso estão, na verdade, ajudando outras. Então, você vê, por exemplo, hoje o papel do coaching, né? Como é que cresceu tanto, né, os coachings? Os profissionais e as procuras das pessoas por eles. Por quê? O que o coaching faz, na verdade? Direciona. Faz a pessoa sair dos padrões. Ela sai daqueles padrões de pensamento que a tornam infeliz, por exemplo, ou que a tornam de alguma forma limitada, né, nas suas crenças. Sim. E a partir dali ela começa a ter uma outra visão sobre si, sobre o mundo e sobre a sua relação com as pessoas. Exatamente. Então ela consegue, através do olhar para dentro de si mesma, né, e mudar esses tipos de pensamentos. Por que eu sigo determinadas crenças? Porque sempre foi assim. Ora, mas por que sempre foi assim? Porque aí a pessoa não sabe responder. Então também ela não se dá o trabalho de pensar. E o trabalho desses profissionais, na verdade, a neurolinguística, como a gente está falando aqui, é reprogramar os seus pensamentos para que você possa, de alguma forma, enxergar as coisas de uma outra maneira. E a partir dali, você tendo domínio sobre si, olha, isso que é importante, né? Você tendo domínio sobre si mesmo, você não ter dificuldade nenhuma em se relacionar com os diferentes, mas sem se deixar influenciar por eles. Isso aí é uma coisa interessante, tá? Bem interessante. Você ter domínio sobre si, conviver com o outro, sem se deixar influenciar pelo pensamento do outro. Isso aí é o grande X da questão. Não é fácil. Né? Não é fácil, mas requer que a gente, como espíritas que somos, né, a gente faça uso dessa ferramenta que Deus nos deu, que é a capacidade de pensar. Tem uma frase do Kardec que eu vou ler para vocês. Vamos lá. Que está na Revista Espírita, né, de fevereiro de 1867. Ele fala, tem uma série de coisas que ele vem falando, mas aí tem esse trecho da frase que eu acho fantástico.
O livre pensamento eleva a dignidade do homem, dele faz um ser ativo e inteligente, em lugar de uma máquina de crer. Excelente. Então ele fazia uma defesa lá atrás, nós estamos falando do século XIX, né? Ele já fazia essa defesa do livre pensamento, quer dizer, você ter a capacidade de olhar as coisas, mas ter a liberdade de pensar de forma diferente. E aí você deixa de ser uma máquina de crer, você não é mais conduzido, levado. E a grande massa, a grande maioria das pessoas, elas não têm domínio sobre si mesmas. E isso faz com que elas, então, pensem, como a grande maioria, e às vezes esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude que elas têm, né, as fazem infelizes. Por quê? Porque elas não se sentem bem em fazer aquilo. Elas não se sentem bem em viver daquela forma. Mas elas não conseguem encontrar razão. E, na verdade, a razão está em nós mesmos. Né? Verdade. Adilson? É a questão do efeito manada, né? A gente acaba acompanhando o rebanho sem saber para onde vai, né? Então, foi dito que aconteceu uma revolução enorme em todas essas áreas, sobretudo ao longo das últimas décadas. E o interessante é que poucos se deram conta da enormidade dessa mudança, desse avanço. É mais ou menos como envelhecer. Eu não percebo o meu envelhecimento porque todo dia eu estou me olhando no espelho. As pessoas estão todos os dias inseridas num mundo que se revoluciona a cada instante e não chega a parar para pensar na mudança que ocorre. Nós vemos mudanças extremas na política, na medicina, no esporte, na engenharia, em todos esses campos. E aí eu vou lembrar inclusive de um episódio que chama atenção. Há mais de 60 anos atrás, quando eu ficava doente, garoto ainda, chamava-se o Dr. Henrique. Ele vinha, se eu tinha dor de garganta, ele solucionava. Se eu tinha dor de estômago, ele solucionava. Se eu tinha dor no pé, ele solucionava. Enfim, olhando o Dr. Henrique, a impressão é que ele conhecia praticamente tudo. Mas praticamente tudo que a medicina sabia naquela época. Só que mudou, o mundo mudou. Então é necessário que tenhamos a condição de avaliar e entender esse mundo cada vez mais completo e cada vez mais complexo. Então precisamos ter essa capacidade e treinar uma nova forma de pensarmos a respeito de tudo aquilo que acontece. Se eu não faço isso, se eu não me aprimoro, se eu não me aprofundo, se eu vou no esquema da manada, eu vou atrás e sigo. Na verdade, eu tenho todas as condições de ser uma pessoa vencida, derrotada. Por quê? Porque eu não penso. Eu penso que penso, mas não penso. Né? Estou ali estacionado. Acha que tem o livre-arbítrio, né, Adilson? É que todo mundo fala, né? Com certeza. Então, essa busca, eu tenho que mudar, portanto, minha forma de analisar as coisas, de entender as coisas e agir de uma maneira cada vez mais racional, cada vez mais independente. Sim. Avaliar tudo, né? Porque senão, quando ele diz aí, se reporta a questão de ter o dinheiro, a ferramenta mental é mais importante do que ter dinheiro, relacionamento e inteligência. Eu entendi o que ele quis dizer, Edson. Ele quis dizer, olha, se você não se aprimorar na forma de pensar, de avaliar as coisas, você pode ter dinheiro, mas não terá capacidade. Seu dinheiro... E nem felicidade. Nem felicidade. Felicidade, o dinheiro não compra felicidade, né? Você pode ter relacionamentos, mas você pode não ter oportunidades, porque você não é uma pessoa que acompanha o crescimento esperado pela humanidade. Você pode ter inteligência, mas sem uma habilidade prática. Eu sou inteligente, mas como que eu uso essa inteligência? Eu estou deslocado, eu não tenho como seguir da melhor forma. Então, usar as ferramentas que ele diz, ou seja, avalie, observe, seja criterioso naquilo que está ali à sua frente. Avalie, pode até ouvir os outros, mas na peneira, né? Passando a peneira. E aí ver o que de bom
você pode colher no mundo exterior para agregar o seu mundo interior. Então, eu acho que é por aí que a gente deveria